E aí galera, beleza? Voltando aqui ao vídeo, na verdade a gente vai para um segundo tópico agora, que é o fim do Império e o papel dos militares. Então perceba que esse segundo elemento é fundamental para você entender como é que os militares que tinham acabado de retornar de uma guerra do Paraguai vão ser influentes na vida política, de alguma maneira vai marcar um pouco dessa história da República Brasileira com a presença constante de militares em vários momentos. É por isso que é importante já ficar atento a esses primeiros movimentos dos militares na vida política. Um dos motivos de eu ter colocado essa foto aqui do Rio de Janeiro, porque essa escola militar, chamada Escola Militar da Praia Vermelha, ela vai ser um centro muito influente de formação desses militares, para além de um treinamento técnico. Primeiro, chama a atenção que o fato do militar receber um treinamento para além do treinamento militar, já é uma coisa de chamar a atenção. Eles tinham uma formação dentro dessa escola, digamos assim, bastante ampliada do ponto de vista da sua formação ideológica. E uma das influências a gente vai ver que é exatamente a ideia de uma escola positivista. Mas antes disso, vamos aqui com calma. Primeira coisa que a gente entender, para entender a influência dos militares, é que até a Guerra do Paraguai, o exército ele tinha pouco prestígio junto ao governo imperial e à sociedade de uma maneira geral. Não era um exército abastado, de formação regular, abastecido de grandes verbas. Pelo contrário, era um exército extremamente fragilizado desse ponto de vista, né, com uma preparação deficitária, mas que com o passar do finalzinho do século XIX, né, e principalmente após a Guerra do Paraguai, vai tomando um outro rumo. Então, a primeira coisa que tem que entender é que o exército, ao retornar da Guerra do Paraguai, volta prestigiado e, digamos, com outro papel na sociedade. Mas esse papel obviamente vai sendo construído, tá? Então, a primeira coisa que tem que chamar a atenção é o seguinte: do ponto de vista ideológico, esses militares nessa época, eles, digamos, eram muito influenciados pelas chamadas doutrinas positivistas. Eu não vou aqui discursar tudo sobre o que a gente pode falar sobre positivismo, mas de uma maneira geral, o positivismo tinha dois aspectos importantes agora. O primeiro é que eles acreditavam muito numa base científica de ver o mundo, né, a favor de uma ideia de progresso e modernização. Só que eles só acreditavam que essa modernização só aconteceria com a presença de um governo autoritário. Então eles associavam duas coisas importantes, prestem atenção: a ideia de ordem e progresso. Só existe progresso se houver ordem. Porém, quem o próprio exército vislumbrava que fosse capaz na sociedade brasileira de garantir essa ordem para que o progresso acontecesse? Evidentemente, o próprio exército e não o governo monárquico. Porque na cabeça deles, o governo monárquico, no discurso dos militares, o governo monárquico não era suficientemente moderno, era extremamente viciado, cheio de, discursos e concepções pré-científicas, coisas que não levariam a uma sociedade moderna. Então, de um lado, eles colocavam o governo imperial, o governo de Dom Pedro II, extremamente viciado, pouco simpático à ideia de uma ascensão por mérito, uma série de valores que eram importantes na época. E de outro lado, os militares, esses sim, estudiosos da ciência, né, portadores de um ideal e de uma capacidade de fato, imprimir na sociedade brasileira o progresso através de um governo autoritário e forte. Tá? Então não perca isso de vista, porque essa associação entre governo autoritário, presença de um governo forte e progresso vai ser uma das marcas das intervenções dos militares na República. Tudo bem? Pelo menos nos seus primeiros anos. Bom, após isso, né, diante dessa diferença de concepção, os militares vão se envolver em diversos problemas com o governo imperial. Então, alguns militares, começaram a declarar nos jornais diversas críticas, não só à escravidão, mas à postura que o governo imperial tinha. O governo imperial, pelo seu lado, começou a proibir o exército, uma vez que ele era superior ao exército, de que eles participassem da vida pública ou emitissem opiniões em jornais. Os militares, por sua vez, não só se recusavam a falar, porque continuavam falando, como se recusavam a punir seus membros quando esses se manifestavam publicamente. Então vai ter um evento lá chamado do Sena Madureira, que era um coronel, que vai fazer críticas abertas ao governo, e o governo vai exigir que os militares punam ele, e os militares vão se negar a punir esse coronel Sena Madureira, chamada questão militar. Então perceba que os militares vão começar a fazer força contra o governo imperial. Uma última observação que é importante:
os militares nessa época começam a atrair para os seus setores jovens da população, principalmente aqueles jovens que não vislumbravam na política, ou então não vislumbravam ou não tinham parentesco com políticos influentes e que não viam no seu futuro nenhuma chance de ascensão. Como o exército militar, como os militares não era, digamos em tese, preenchido por essas relações de parentesco, de indicação, então os jovens se sentiam atraídos para participar da escola militar e consequentemente virar um militar, tá? Então essa força social do exército é importante para a queda da monarquia, tá bom? Então vamos agora para um terceiro ponto. Um grande abraço e até mais.